meu Senhor. E sem demora, vamos nos dirigir ao livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versos 16 a 19. Abacuque, capítulo 3, versos 16 a 19. Diz o seguinte, o texto. Eu estou na versão Nova Almeida atualizada, então pode estar um pouco diferente, mas não é tão diferente da revista atualizada não, certo? Diz o seguinte: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de corda. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque é um livro que é muito bom de ler, pelo simples motivo de o livro do profeta Abacuque ser uma oração. Eu não sei se os irmãos já pararam para estudar ou ler o profeta Abacuque, mas do começo ao fim é uma conversa do profeta com o próprio Deus. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 1, você vai perceber que ora, você vai ver do verso 1 ao 4, Abacuque se queixando diante de Deus, e aí Deus vai e responde. Então o livro do profeta é algo que é muito direto, é um diálogo entre um homem, profeta, um mensageiro, e o seu próprio Criador. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele comentando esse livro, ele diz que o profeta Abacuque, ele começa o livro se queixando, murmurando, e ele termina o livro em adoração, que é como a gente acabou de ler do livro. Talvez esse texto seja o texto mais conhecido do livro, fora o justo viverá pela fé, como está citado lá em Romanos, que é do livro do profeta Abacuque também. Mas esse é um dos textos mais conhecidos da Escritura, por nós crentes. É um texto que traz grandes verdades ao nosso coração. É um texto que salta aos nossos olhos como que viver em momentos difíceis, nós temos que olhar para um Deus que é infinitamente grande, que é infinitamente maior, que é um Deus em que nós devemos confiar, pelo motivo de Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Deus que é soberano, Ele é o Deus que criou todas as coisas, Ele é o Deus que nos conhece mais do que a nós mesmos. E por que nós nos desesperamos quando nada acontece como nós planejamos? E nós aprendemos isso com o profeta Abacuque. Então, é um livro em que ele começa se queixando e ele acaba adorando a Deus. E se você botar os seus olhos para o capítulo 3, no começo do capítulo 3, versos 1 ao 15, Abacuque, ele vai trazendo à memória, diante de todas as queixas que ele fez, e o que é que tem no conteúdo do profeta Abacuque. Devido à desobediência do reino de Judá, assim como o reino de Israel, que estava totalmente indo de contra a palavra de Deus, Deus ele dá uma mensagem ao profeta de que o seu povo iria passar pelo jugo do povo dos caldeus. E quem eram esses caldeus? Nós conhecemos como o reino de Nabucodonosor, que é falado e retratado lá no livro de Daniel. Então, diante de todo essa inquietação que estava acontecendo no reino de Judá, Deus vai a Abacuque e fala: olha, os caldeus vão vir, é um reino muito poderoso, é um reino que tem força, está dominando tudo ao redor de vocês, e vocês vão ser dominados também. Então, imagine a vida do profeta Abacuque como não estava a sua cabeça, como não estava o seu coração com as preocupações da mensagem que Deus havia dito a ele, para ele passar para o seu povo. E quando Deus fala, meus irmãos, Deus ele não dá uma dúvida, Deus ele fala com certeza algo que acontece. Isso a gente pode ver em tantos outros episódios da Escritura e tantos outros até nós, hoje.
Então, no capítulo 3, entrando no contexto, nós vamos ver que Abacuque ele vai trazendo à sua memória episódios que Deus já havia feito com o povo. E aí ele vai ver, se você chegar na sua casa e ele de forma mais calma, ele vai falar sobre 3 episódios que saltam aos nossos olhos. Ele vai falar sobre o povo passando pelo mar, onde o mar se abre e o povo passa. Ele vai falar sobre a conquista da terra, e a gente vai ver isso no livro de Josué, e a gente vai ver do sol parando, quando a oração do povo, o sol para. Então esses 3 episódios saltam aos nossos olhos, se você for ver, no verso 1 ao verso 15. Então Abacuque traz a memória em momentos que, uma das coisas que a gente já aprende no começo é de que em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, traga à sua memória aquilo que Deus já fez. Eu não sei como está a sua vida hoje, e é certo que nós temos passado por momentos totalmente difíceis, desde o ano passado, onde no princípio era uma quarentena, mas já fez um ano, já fez um ano esse mês. E a gente não sabe até quando isso vai durar. Mas uma esperança traz, a gente encontra esperança nesse texto de Abacuque. Porque mesmo em todas essas dificuldades, mesmo a gente está perguntando até quando, sim, essas coisas vão durar. Até quando? Que nós venhamos a transformar esse até quando em Deus, nós confiamos em Ti. Então volte seus olhos para o verso 16 e até o 19. E Abacuque ele começa nesse texto, falando o seguinte: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. E quando a gente vai perceber, logo no começo do verso 16, a gente vê que Abacuque ele fica totalmente receoso, ele fica totalmente medroso, com medo. E isso é algo que acontece com frequência nas Escrituras. Quando ele fala que o meu íntimo se comoveu, na tradução literal, é como as minhas entranhas se comoveram, que era como os judeus, que você sabe que o seu intestino ele sabe quando você está com medo, quando você está nervoso ou alguma coisa. E isso também é retratado, se a gente for ver em Isaías, capítulo 6, chamado de Isaías. E qual é a primeira atitude de Isaías quando vê o Senhor sentado no seu sublime trono? Ele fala: ai de mim, Senhor, pois sou um pecador e de lábios impuros. Isso acontece também em Daniel capítulo 10, com Pedro em Lucas capítulo 5, verso 8. Então é uma atitude que, depois de ouvir a voz de Deus e tudo aquilo que ele traz à memória, a sua vida, Abacuque ele fica temeroso. Ele sabe que ele está diante de uma majestade gloriosa, que é o nosso Criador, e de que nada ele pode fazer a não ser adorar. Então, os lábios dele começam a tremer ao ouvir a voz de Deus, como fala no verso 16. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Então, ele usa uma linguagem poética para dizer que ele ficou sem forças diante daquilo que Deus havia falado para ele. E a primeira atitude de Abacuque é se colocar de joelhos diante de Deus, de adorar. E por quê? Por que Abacuque faz isso? E por que nós agimos de formas tão diferentes diante de dificuldades? Nós, às vezes, ficamos nervosos ou com raiva diante daquilo que não acontece como a gente quer. Às vezes ficamos ingratos perguntando: Deus, o porquê? Eu sou tão bom, eu vou à igreja todo domingo, eu louvo ao Senhor, eu estudo tanto a Bíblia, e por que isso acontece comigo? Ou por que meus parentes estão falecendo diante dessa pandemia, os meus amigos, e tantas pessoas que não creem em Ti não passam nada, por que tudo isso acontece? E a resposta nós não vamos encontrar aqui, é claro, porque Deus ele conhece todas as coisas. Mas nós podemos ver atitudes, aquilo que nós podemos fazer, mesmo quando nós não sabemos o que o futuro nos espera. Que foi diferente do profeta Abacuque. A diferença é que Deus já havia falado o que ia acontecer em Abacuque. Então era uma certeza do que ia acontecer. O povo caldeu iria dominar o povo de Israel, o povo de Judá, mais especificamente, e eles iam passar grandes dificuldades nos próximos anos. Era uma certeza do que ia acontecer. E isso Deus ele revela em Abacuque 2, no verso 3. Então, eu convido você a ler
vamos ler agora, ele foi mais específico que você lê na sua casa. Menos de 5 minutos você lê o livro do profeta todo, já que são somente 3 capítulos. O capítulo 2, verso 3 diz o seguinte: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não falhará. Então Deus, ele confirma aquilo que aconteceu. E Deus, ele fala isso no final do verso 16, Abacuque está relatando: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Então, como imaginar a vida do profeta diante de uma situação que ia acontecer com o seu povo e com ele mesmo? Como imaginar? Imagine você que você tem uma notícia, talvez, que você vai falecer amanhã ou depois de amanhã. Como que a sua vida e o seu coração não iria ficar? Imagine você que toda a sua casa seria tomada por um povo e você iria se tornar escravo, mais uma vez, né, que foi o que aconteceu com o povo de Israel, e você não teria poder sobre nada mais. Imagine como estaria o seu coração e a sua cabeça dentro dessa notícia. Então, ao imaginar isso, você imagina como estava a vida do profeta. Talvez os seus medos. Como ele iria falar isso para o seu povo? Imagine você que você tinha uma notícia que não era tão boa assim. Mas diante disso tudo, Abacuque ele fala: eu devo esperar em silêncio o dia da angústia. Essa certeza que Deus me deu, eu devo esperar em silêncio. Eu não devo me curar, eu não devo me queixar, porque certamente virá. E o que é que eu vou fazer nesse tempo? Meu irmão, você deve estar passando por muitas dificuldades. A cidade de Marechal Deodoro, lá em Maceió, a gente está passando por várias dificuldades. Eu creio que o Brasil e o mundo todo. Mas o que acontece se você perder o seu emprego amanhã? O que acontece se você não poder ir mais para a sua faculdade? Ou se você perder um ente querido? Ou se você perder algo que você não gosta muito? Que você gosta muito, no caso, né? O que vai acontecer com você? Eu vou dizer o que Abacuque fez. E volte os seus olhos para o verso 17. Onde Abacuque, ele vai dizer o seguinte: ele vai falar o ainda que, e vai usar uma figura, 3 figuras que são importantes para esse povo. Ainda, a primeira, ainda que a figueira não floresça. A segunda, ainda que não haja fruto na videira. E a terceira, ainda que a colheita da oliveira decepcione. E por que Abacuque usou essas 3 árvores, essas 3 plantas? Então são árvores que são nacionais do povo de Israel e que serviam como base da sua alimentação. O azeite para o templo, para os sacrifícios. A uva da videira, o vinho, que era para a alegria do povo. E o figo para comer. Então eram 3 coisas que estavam presentes na sua vida, na vida desse povo. E ainda digo mais, esse ainda que, Abacuque ele não está falando como uma possibilidade. Ainda que aconteça tal coisa, o que pode acontecer. Ele está falando como uma certeza, apesar de isso acontecer, Mas por que Abacuque ele fala isso? Porque ele tinha certeza de que, se o povo caldeu chegasse, eles iam passar fome. Além das pessoas que morreriam, né, nessa conquista, na guerra, as pessoas que ficassem e não fossem mortas na guerra, iriam ser escravizadas e iriam passar fome. A gente vê esse episódio no Egito, no Êxodo, e a gente vai ver muitos outros dentro de toda a Escritura. Então, eram coisas presentes na vida de Israel, na vida do povo de Judá. Ainda que me falte tudo, o que é que eu vou fazer? Mas Abacuque ele complementa com umas 3 coisas. Ele diz o seguinte: ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais nada.
Então Abacuque, ele usa a figura de 3 coisas que serviam de alimentos para ele, coisas nacionais de árvores, e agora ele usa o gado. Não só o gado, mas os animais, ovelhas, gado, e que os campos não produzem o resto dos mantimentos. Então o povo de Judá iriam ficar também limitados e não iriam fazer parte do sacrifício da adoração. Então veja que quando o povo ele é escravizado, ele não sofre somente fisicamente, mas espiritualmente também. Já que o povo que está invadindo e conquistando, ele não é um povo monoteísta que serve ao Deus de Israel. É um povo que não está nem aí. A primeira coisa que eles faziam era destruir os templos. E agora, como era que esse povo, além de passar fome, além de não ter o que comer de carne, além de não ter o que comer de frutos e de vegetais, eles não poderiam adorar o seu Deus. Então todas essas coisas iriam ser destruídas pelo povo que viria. E como você ficaria, meu irmão, se você fosse impedido de adorar a Deus na sua dificuldade? Eu tenho visto que muitas pessoas usariam essa desculpa para ficar mais tranquilas. Eu tenho uma sensação de que muitas pessoas, na primeira dificuldade que aparece, uma dificuldade muito menor do que essa, falam: não, eu não vou à igreja adorar com meus irmãos no domingo. Ou eu não vou ler a Bíblia diariamente, ou eu não vou estar em oração constante com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. E se for uma dificuldade muito maior que você é impedido obrigatoriamente, como é que você estaria diante de Deus? É isso que nós estamos passando hoje um pouco também em algumas cidades. Nós, em algumas cidades, nós não podemos, o povo de Deus, nós, quando eu falo nós, igreja, nós não estamos podendo cultuar a Deus com nossos irmãos. E aqui eu não estou falando muito de revolta, não. Estou falando que é o que o tempo nos deu. Mas como está o nosso coração diante disso? E apesar do que vai acontecer, meu irmão, apesar de que os inimigos vão destruir todas as nossas colheitas, apesar dos inimigos que vão tomar todos os nossos rebanhos, apesar de que o nosso povo vai passar fome e necessidade, olhe o que é o Abacuque, ele fala no verso 17. Verso 18. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Meu irmão, é uma palavra de muita fé, onde Abacuque, há poucos capítulos atrás, ele estava se queixando daquilo que Deus havia feito. Senhor, tu não te importas que nós venhamos a perecer, que nós vamos ser escravizados, isso a gente está vendo no capítulo 1. Senhor, pessoas estão morrendo, o que o Senhor tem feito? O Senhor não nos ouve, o Senhor não ouve a nossa oração. A gente vai ver isso no capítulo 1 e no capítulo 2 de Abacuque. Mas ele se volta para esse final e ele fala: Deus, ainda que nós passemos fome, apesar de que nós venhamos a ser escravizados, apesar de que nós morramos na guerra, Senhor, nós nos alegramos. Apesar de que nós passemos por uma pandemia, ainda que nós venhamos a perder o nosso emprego, a nossa família, a nossa igreja, muitas vezes. Em quem você tem confiado? Aonde está o seu coração? Porque a de Abacuque estava em Deus. Porque ele fala: eu me alegro no Senhor. E você vê que Abacuque, ele não fala somente de alegria, no sentido de que ele não vai sofrer com aquilo que vai acontecer com o seu povo, ou de que ele não está triste nesse momento, quando ele recebe a mensagem de Deus. Não, ele está falando de que o gozo e a confiança dele está no próprio Deus. E ele não fala de que a alegria dele está na circunstância, dependendo se o povo vai escravizar ou não, ou talvez se o povo for bonzinho ou não. E ele não fala que ele vai ficar feliz quando acontecer, ele fala: hoje eu me alegro no Senhor. Irmão, nós não sabemos como vai ser o resto da pandemia. Nós não sabemos até quando isso vai durar.
Nós não sabemos como vai ser, quem nós perderemos, o que nós perderemos, ou talvez nós venhamos a ganhar, nós não sabemos como é que vai ser. Mas e se acontecer coisas que você não planejou, como é que você vai estar diante de Deus? E Abacuque ele completa no verso 19, e ele diz duas coisas muito interessantes no verso 19. A primeira é: o Senhor Deus é a minha fortaleza. A fortaleza, nos tempos bíblicos, eram cidades que tinham seus muros altos, e essas cidades traziam segurança para o seu povo. Eu não sei se você já parou para estudar, para pensar no tempo de Neemias, que as muralhas de Jerusalém estavam derribadas, e isso causava muita tristeza ao coração do povo. Por quê? Porque a cidade havia sido totalmente destruída e o povo estava sem segurança. Então a fortaleza era de que, se você estivesse fugindo de um inimigo e você encontrasse uma cidade que tinha um muro alto de segurança, você se sentia seguro. Então Abacuque ele se vira, e ele não fala somente que ele se alegra no Senhor e exulta no Deus da sua salvação hoje e para sempre, porque é uma coisa que viria futuramente, a profecia, mas ele fala: o Senhor Deus é aquele que me protege. O Senhor Deus é aquele que me guarda. O Senhor Deus é aquele que me tem em suas mãos. E você pode pensar ou lembrar na sua memória, na sua cabeça, de coisas de que você não esperava que acontecesse. E de que Deus cuidou de você muito melhor do que você cuidaria de você mesmo. Você pode lembrar de tantas coisas na sua mente, de coisas que você pensaria que ia acontecer totalmente tragédias, mas Deus lhe guardou. O que você achava que iria sofrer tanto, e Deus lhe consolou. Abacuque ele vê: Deus, ainda que eu perca tudo, meu Pai, ainda que eu não tenha o que comer, ainda que o meu povo passe por necessidade, ainda que o meu povo seja escravizado, ainda que eu não te adore da forma como eu poderia se eu não fosse, Senhor, eu me alegro em Ti, e o Senhor é minha fortaleza. Meu irmão, tire grandes lições para a sua vida do profeta Abacuque. A outra coisa que Abacuque ele fala é que ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas alturas. E as costas, quando a gente vai ler, ele é uma linguagem poética usada em muitos textos bíblicos. E era um animal que era muito veloz, e mesmo em estradas que tivessem muitos buracos ou muitas pedras, ela sempre estava caminhando para um lugar mais alto. E de uma forma a coça, ela expressava, quem me fala isso é o Heber Campos Júnior, ele fala que ela expressa leveza, graça e alegria. Então é que mesmo em momentos, mesmo em caminhos que tem muitas pedras, mesmo em caminhos difíceis, em montanhas, as costas elas sempre andam para um lugar mais alto. Elas sempre alcançam de forma rápida e de uma forma muito tranquila. E Abacuque ele fala: eu me alegro no Senhor, o Senhor é a minha fortaleza, e o Senhor me dá os meus pés a ligeireza da costa. O Senhor que me guia para onde Ele quer que eu vá. Meu irmão, tem um salmo que ele acaba de uma forma muito parecida com o livro de Abacuque, que eu quero que você guarde e você medite na sua casa, que é o Salmo 73, Salmo de Asaf, no verso 26 ao verso 28. E eu vou ler essa parte aqui desse salmo. Ele diz o seguinte: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar
todas as suas obras. Então, meus irmãos, em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, tenha Deus como seu refúgio. Sem Ele, nós não somos nada. E se você quer saber como é que foi essa invasão dos caldeus, ela realmente aconteceu, e está lá descrito no livro de 2 Reis, capítulo 24 e 25. E um resumo está em 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 17 ao 20. Então está lá relatado de como foi, e de que certamente essa invasão chegou. Muito provavelmente Abacuque ele não presenciou, talvez ele já estaria morto, muito provavelmente. Mas essa notícia que assolou seu coração, que certamente tirou sua tristeza e lhe fez dar muita preocupação. Eu posso dizer para você, meu irmão, que Abacuque ele descansou em paz, porque ele tinha o Senhor como a sua fortaleza. Ele se alegrava, mesmo com tudo isso que aconteceu, no Deus, que era o Deus da sua salvação. Talvez você esteja totalmente destruído, como o profeta estava no começo. Talvez você esteja aqui se queixando, como o profeta estava no começo do seu livro. Talvez você não entenda muito bem o que está acontecendo ainda, assim como nós não entendemos de forma plena. Mas, meu irmão, olhe para o Senhor e tenha esperança nele. Confie somente nele, para que quando tudo isso passar, você possa testemunhar. Ou não, e hoje você já possa testemunhar. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E ainda que eu perca tudo, eu não vou perder tudo, porque o meu tudo é Deus. E Deus é quem me guia. Deus é o meu refúgio e fortaleza. E eu exulto no Deus da minha salvação. Meu irmão, que durante essa semana você possa estar meditando com isso. Você possa estar estudando cada vez mais também o livro do profeta Abacuque. Que muitas vezes nós temos tanto preconceito e nós não lemos a forma como nós lemos o Novo Testamento, por exemplo. Mas você pode tirar. Na verdade, esse é o seu povo também. O povo de Deus no Antigo Testamento, mas que você possa aprender a orar como o profeta Abacuque. Em que abriu seu coração, revelou as suas tristezas e os seus medos a Deus e foi confortado por Ele. Prefira, ao invés de, às vezes, nós preferimos contar e conversar tanto com nossos amigos, nossos familiares, e a última pessoa que nós conversamos é com o nosso Pai. Prefira conversar e abrir seu coração a Deus, porque é Ele quem me conhece. É Ele quem pode suprir todos os desejos do seu coração. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Senhor, nós te agradecemos por quem Tu és, meu Senhor. Desde o princípio, Senhor, o Senhor estava lá. O Senhor Deus enviou o Seu Filho para que nós pudéssemos estar reunidos hoje, Pai. Senhor, o Senhor sabe dos momentos difíceis que nós temos passado. Há tanto tempo, há um ano já, Pai. O Senhor conhece as demandas e as nossas dificuldades, Senhor. O Senhor sabe, Pai, de irmãos de outra parte do mundo, Pai, que estão passando por perseguição, irmãos aqui também que estão passando fome, que estão perdendo o seu emprego, pais de família que não estão podendo sustentar direito as suas famílias, Senhor. De mulheres que estão totalmente, Senhor, estão totalmente frágeis, Senhor, diante de Ti, que não sabem muito bem o que fazer com seus filhos em casa, com seu marido. Senhor, o Senhor conhece as nossas demandas, Pai. Senhor, mas ao invés de nos desesperarmos, Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, vem agir na vida da Tua igreja. Vem agir na vida do Teu povo, assim como o Senhor falou e assim como o Senhor mostrou ao profeta Abacuque, Pai, que nós todos os dias venhamos a ser gratos por aquilo que o Senhor tem feito. Que nós venhamos a trazer à memória, Senhor, aquilo que nos traz esperança. Que nós venhamos a nos lembrar dos episódios, Senhor, que já passaram em toda a Escritura e da forma em que Deus Ele guiou o seu povo, desde o Gênesis e guiará até o Apocalipse, Pai. Muito obrigado, Pai. Porque nós podemos fechar os nossos olhos, ter que não nos escuta, Senhor.
e de que o Senhor nos ouve e que o Senhor ele fala conosco. Muito obrigado, Pai, porque em momentos de dificuldade nós podemos abrir nosso coração a Ti, Pai, e sermos consolados. Muito obrigado porque nós temos um Pai que cuida de nós. Em meio a tanta desgraça, o Senhor chamou a sua igreja para ser luz e glorificado seja o teu nome por isso. Age na vida dos irmãos da Igreja Presbiteriana de Marechal e na vida de toda a igreja espalhada pelo mundo. E que em todas as dificuldades nós possamos falar de que nós nos alegramos no Deus da nossa salvação e no Senhor que é a nossa família. Senhor, recebe a nossa adoração. É assim que nós te agradecemos e te oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.